Olha, vamos começar com um número que, nossa, me deixou bem preocupada. Saiu na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, Aquela que saiu agora? essa mesma. E pela primeira vez, a maioria, tipo 53% das pessoas, falou que não leu nenhum livro nos últimos 3 meses. Nenhum? Nossa, Nenhum. E isso inclui livro impresso, digital, qualquer coisa. uau! É um dado forte. Muito forte. E é sobre isso, sabe, esse aparente afastamento dos livros, principalmente acho que entre os mais jovens, que a gente vai conversar hoje. Trouxemos aqui umas fontes bem legais, mas análises de pensadoras como a Martha Nussbaum, a Sherry Turkle. E umas pesquisas também sobre esses hábitos digitais, né? Exato. E a ideia aqui, acho, é tentar entender o que está acontecendo, né? Por que isso? Mas talvez mais importante ainda é, por que a gente devia se importar? Tipo, por que essa diminuição da leitura mais profunda, sabe? Aquela que existe mais da gente. Por que isso importa pra gente como pessoa e, sei lá, pra saúde da democracia? Boa, ótimo ponto. Então vamos lá, começando a ligar as coisas. Esse número da pesquisa parece que conversa muito com o que a neurocientista Marianne Wolf fala sobre dificuldade de concentração, né? Sim, ela pesquisa muito isso. É, ela levanta a hipótese de que esse tempo todo que a gente passa na tela, lendo rápido, sabe, só passando o olho, isso pode estar meio que afetando a nossa capacidade de lidar com um texto mais complexo, mais denso. Faz sentido pra você? Total. Faz todo sentido. E aí, as ideias da Sherry Turkle caem como uma luva, né? Ela tem aquele conceito, como é mesmo? Alone Together. Juntos mais sós é impactante. Muito. E ela argumenta justamente isso, que essa hiperconexão digital toda pode, na verdade, estar escondendo uma baita solidão. Tipo, as interações online, a gente controla mais, né? Filtro o que mostra, evita o desconforto. Aquele silêncio estranho da conversa ao vivo. Exato. Mas aí, talvez a gente perca a prática da conversa real, sabe? Aquela mais espontânea, que é super importante para construir empatia. Mas, desculpa te cortar, mas alguém pode falar, ué, mas a gente tá super conectado, falando com um monte de gente o tempo todo. Sim, sim. Essa é a impressão, né? A quantidade. Mas a Turkle foca na qualidade da conexão. Ela até dá aquele exemplo do telefone na mesa, lembra? Lembro, a simples presença do celular ali. Isso, mesmo desligado, já deixa a conversa entre duas pessoas mais superficial, menos íntima. É sutil, né? Mas mostra como a tecnologia vai mudando as nossas interações mais básicas, assim. E essa coisa da empatia, da qualidade da conexão, isso tem tudo a ver com o que a Martha Nussbaum defende para a educação, né? Totalmente. Ela critica muito essa visão de que a escola só serve para formar mão de obra para o mercado. Para Nussbaum, não é isso. A educação tem um papel central em formar cidadão. Para a democracia mesmo. Cidadãos críticos, né? Mas não só críticos, empáticos também e imaginativos. Isso, ela usa o termo imaginação empática, que seria essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sacar perspectivas diferentes, E onde que a gente cultiva isso, segundo ela? principalmente nas humanidades, né? Literatura, artes. É como ela diz de forma bem direta algo como: a educação tem que cultivar a capacidade de ver o outro como um ser humano. Então, peraí. Se a gente junta tudo isso, a leitura mais profunda parece que ela exercita justamente isso: concentração, empatia. Exatamente, esse é o ponto-chave, eu acho. Se essa leitura atenta, focada, desenvolve essas habilidades, concentração para seguir um argumento, empatia quando você vive outra vida ali no livro, e a Nussbaum diz que isso é crucial para a democracia funcionar de verdade. Então, assim, o declínio da leitura vira mais que uma questão de gosto. Vira quase um risco cívico, então. Eu diria que sim, um risco cívico. Por isso que ela critica tanto aqueles modelos educacionais que só focam em habilidade que dá para medir, em lucro. Tá lá no livro dela, Sem Fins Lucrativos. Ela fala uma coisa forte: justiça é permitir que todos tenham as condições reais de florescer como seres humanos. Nossa. E aqui no Brasil, claro, isso ainda se soma com a questão da baixa escolaridade, do analfabetismo funcional, que já limita muito o acesso a essa leitura que transforma, né? É verdade.
E a Nussbaum, ela também dialoga com outros pensadores que apareceram aqui no material, né? Ela trabalhou com o Amartya Sen na teoria das capacidades. Aquela ideia do desenvolvimento como expansão das liberdades reais das pessoas, né? Isso. E a gente vê até uma ligação com o Paulo Freire, que também está citado numa das fontes. Ele via a leitura não só como decifrar palavras, mas como entender o mundo de forma crítica. Algo que essa leitura super rápida, fragmentada, dificulta muito. Com certeza. Tinha até uma charge lá no material que brincava com isso, né? A superficialidade digital versus a leitura mais densa. Olha, o ponto central aqui, e que eu acho que é o mais, talvez preocupante que sai dessas fontes, é como essa superficialidade que os árbitros digitais incentivam, e que a Torcol descreve tão bem, ela não causa só uma solidão meio disfarçada, sabe? Hum, Ela pode estar, assim, minando mesmo os pilares da cidadania. A empatia, o pensamento crítico, a capacidade de conversar de verdade. Tudo isso que a Nussbaum fala que é vital para a democracia não virar só um teatro, entende? entendo. Como a própria Nussbaum alerta, e é uma frase bem dura, o progresso econômico sem justiça social é uma forma de barbárie sofisticada. Pesado. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Pra gente pensar mesmo. Além do impacto individual em cada um, como será que esse apagamento do hábito da leitura, essa possível perda de profundidade que a gente está falando, como será que isso está talvez silenciosamente mudando não só o jeito da gente entender as coisas, mas também o debate público, a forma como a gente conversa como sociedade? É uma ótima pergunta. Que valor a gente está dando de verdade para o engajamento profundo, para a reflexão, comparado com essa busca sem fim por conexão constante, que talvez seja mais superficial, como a Turcla aponta? Fica aí a reflexão, né?